Bom dia, sim, eu estava a secar roupa. Bom dia a todos, eu sou o Martin do Tuga Canadense. Hoje um vídeo um pouco mais educativo. Eu já fiz 3 reações que era sobre história do Brasil. Eu tinha feito um sobre história do Brasil, como eu falei agora. Um outro sobre a monarquia do Brasil. E o outro também sobre a guerra do Paraguai. 3 vídeos muito interessantes. E desta vez vou ver um vídeo sobre separatismo no Brasil. É um tema que me interessa muito, porque para quem não sabe, aqui no Canadá, teve e tem, mas é mais fraco hoje em dia, um movimento separatista na região onde mora, o Quebec, que queria ser independente do Canadá, principalmente por causa da língua, porque a gente fala francês e os outros falam inglês. Mas enfim, eu queria saber sobre o Brasil, porque para mim sempre foi tipo todo junto, exceto o Uruguai. Ele foi embora bem rápido, mas enfim, vai ser interessante. E é só informativo, não quero que ninguém se separe, tá bom? É só para se informar mesmo. No vídeo que eu fiz sobre Pernambuco, vocês podem ir ver depois, eu tinha falado sobre isso, eu vi informação sobre isso, o separatismo e tal. Eu achei esse vídeo aqui, Movimentos Separatistas no Brasil, que é do canal DGP Mundo, um canal muito bom. E o vídeo tem 16 minutos, então deve ter muita coisa para falar, mais do que eu pensava. Então, bom, bora lá assistir o vídeo. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre alguns países que poderiam surgir nos próximos anos. Muitos deles através de secessão, onde uma certa parte de um país fica independente e vira um novo país. Na verdade eu vi esse vídeo do DGP Mundo, do canal dele, e ele tinha falado de Quebec, onde eu moro. Então é isso. Primeiro de tudo, movimentos separatistas no Brasil não são novidades. Aconteceram alguns durante sua história, como a Confederação do Equador, um movimento que aconteceu em alguns estados do Nordeste, ou também a Guerra dos Farrapos, onde a província do Rio Grande do Sul tentou sua independência, inspirada na recente independência da Cisplatina, hoje conhecida como Uruguai. Sim, isso eu ouvi falar, que os sulistas são separatistas também. Era isso, Nordeste e Sul. Eu acho que São Paulo também, ou sei lá. Ele vai falar no vídeo de toda maneira. Inclusive o Rio Grande do Sul conseguiu ser independente por um certo período de tempo, criando a República Rio-Grandense. Porém, o novo país não conseguiu ser reconhecido por outros países, apenas pelo Uruguai, voltando a fazer parte do Império do Brasil novamente em 1845. Entre outros movimentos que também ocorreram na história do Brasil. Atualmente os movimentos não têm tanta força como antigamente, porém eles ainda existem em alguns estados do Brasil. É isso, tipo, não ouvi muito falar disso, movimentos separatistas no Brasil. Bom, também o problema é que aqui não ouvimos falar muito do Brasil. Tipo, os movimentos separatistas que a gente ouviu falar é aqui, a Catalunha, na Espanha, e também a Escócia, acho que é isso, nos últimos anos. Mas bom, aqui falamos mais da Europa e tal, infelizmente sabemos menos sobre países como o Brasil. Mas bom, é por isso que eu assisto. Ficando ainda mais em evidência com a recente crise política e econômica que estamos vivendo. Fazendo uma rápida pesquisa, você pode encontrar pequenos movimentos em praticamente todos os estados do Brasil. Roraima, meu país. Não sei se é uma boa ideia, mas enfim. Começando com o Rio de Janeiro é meu país. Esse movimento que tem como objetivo, é claro, a independência do estado do Rio de Janeiro, de maneira pacífica e democrática. Os principais motivos, segundo o site oficial do movimento, é que o estado do Rio de Janeiro manda muita verba para o governo e recebe pouco dessa verba. É isso em geral é muito o problema. Acho que era isso no Nordeste. Toda a riqueza do Brasil era de lá. Bom, não toda, mas muito. E eles pagavam muito para o Rio de Janeiro, para a capital, né? E eles não recebiam nada de volta. Acho que era por isso que teve como se chama, caramba? A Revolução Pernambucana. É isso, em geral é muito isso o problema. Mas aqui no Quebec era mais por causa do idioma e da cultura. Nessa imagem podemos ver que em 2013 o Rio pagou cerca de 204 bilhões para o governo federal e recebeu apenas 26 bilhões desse mesmo dinheiro de volta para investir no estado. No Brasil funciona assim, os estados produzem, mandam para o Distrito Federal e depois o Distrito Federal manda de volta para o estado, porém não exatamente o que você mandou. Geralmente os estados mais ricos mandam mais e recebem menos, e os mais pobres mandam menos e recebem mais. É isso, como o Rio de Janeiro é muito populoso também, eles pagam muito, né? E não recebem nada de volta. Até o esquilo aí do vídeo tá triste. Então isso meio que é um dos grandes motivos dos estados mais ricos quererem se separar, pois muitos deles têm um grande prejuízo, que mandam muito e recebem 20% do valor que produziram. Isso deixa as pessoas de lá um pouco descontentes com o governo. Sem falar sobre a discussão do repasse dos royalties do petróleo. O petróleo é sempre o problema, né? Todo mundo quer ter o controle. Além disso, existem outros motivos, como a discriminação do povo fluminense
em outros estados do Brasil e outros pequenos motivos que você pode encontrar no site. A página do Facebook deles atualmente conta com cerca de 56 mil likes, o que é bastante expressivo. Talvez são os meus inscritos todos, que são todos cariocas e querem a independência. Mas isso é interessante. Bom, não vão brigar nos comentários, mas tipo, você acha que se o seu estado for independente seria melhor? Porque às vezes quando o estado vira independente, fica mais pobre do que antes. Ou, tipo, numa situação pior. Tipo, pessoalmente da independência do Quebec, tipo, eu não sou, eu quero ser independente, mas tipo, eu acho que não seria algo ruim, sabe? Porque acho que assim a nossa cultura ficaria preservada, tipo a língua francesa e tal, mas é só por isso. Agora os motivos econômicos, não sei. Se conseguisse a independência, a República do Rio de Janeiro teria um PIB de 258 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, seria o mesmo PIB de Israel no mesmo ano de 2012. Ela também teria um PIB per capita, que é o total do PIB bruto que eu acabei de falar, dividido pela população. Esse geralmente é o que mais importa, na minha opinião, pois ele tem o valor mais preciso da riqueza de um país. Seria cerca de 15.900 dólares, comparado ao PIB per capita do Chile, que é um dos melhores países aqui da América do Sul. Não é tão mal. Acho que o Brasil é mais baixo que isso, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro é mais rico, mas aí tem outros estados mais pobres, então é por isso que eles também querem ser independentes. Então, o IDH hoje em dia ele está mais alto, porém eu vou usar dados de 2010, beleza? Assim como os países que eu irei comparar serão de 2010 também. Além disso, vocês podem encontrar alguns números diferentes do que eu vou usar aqui. Os números que eu estou pegando, os dados que eu estou pegando, foram do site oficial que vocês podem acessar na descrição. Vai estar todas as fontes na descrição do vídeo, beleza? Em 2010, o IDH do Rio de Janeiro era de cerca de 0,761, considerado alto, e podendo ser comparado ao IDH do Uruguai. Ok, isso não é tão mal, acho eu. O Uruguai também é um bom país. Peraí, eu vou ver no Canadá quanto é. Falam muito do IDH, mas eu nunca verifiquei. Deve ser alto pra caramba. 0,929. Ok, é bem mais do que no Rio. Caramba. Bom, não sei o que significa isso. Tipo, se é muito bom mesmo ou se é ruim. Mas como eu disse, no Rio é alto, então acho que é bom. Além desse, temos o movimento Nordeste Independente. Essa não é a primeira vez que o Nordeste tenta sua independência. Apesar do movimento ainda não ser muito reconhecido, ele existe nos dias atuais. O movimento prevê a dispersão dessa informação pelo Nordeste, para que assim a população nordestina decida se gostaria de se separar ou não, mostrando os possíveis pontos positivos dessa separação do resto do país. É um movimento totalmente pacífico, buscando a independência através da democracia e autodeterminação dos povos. Essa autodeterminação é o direito que um povo tem de se autodeterminar independente, e é um argumento muito usado em praticamente todos os movimentos separatistas no mundo. Segundo o próprio site do movimento, o que acontece com o Nordeste é uma espécie de neocolonialismo, onde as regiões mais ricas compram a matéria-prima barata, industrializam e vendem para o Nordeste novamente a um preço bem mais alto, gerando uma imensa desigualdade. É isso, eles têm os recursos todos, eles vendem e depois compram de novo, e aí fudeu. Então nesse caso eu entendo porque eles querem ser independentes. Uma das coisas mais fáceis de se encontrar no Nordeste são obras não finalizadas. Obras inúteis, com grandes estradas que ligam a lugar nenhum, e obras superfaturadas. Exemplo, o governo fala que vai criar uma praça. Vamos supor que para criar essa praça seriam gastos R$1 milhão. Porém, ao fim dessa construção, que por um acaso atrasou muito, foram gastos 15 milhões para construir essa praça. Ou muitas vezes a obra nem sequer é finalizada. Mas tipo, isso não ajuda ninguém. Tipo, eles gastam dinheiro para nada. Os cidadãos não podem aproveitar disso e custou ainda mais para o governo. Então, até se o governo está corrupto, tipo, eles não aproveitam disso, não é? Ou tem algo que não entendo. Provavelmente é isso. Mas mesmo assim, sim, claro, é um grande problema. A corrupção não ajuda. Se eles saíssem da União, esse tipo de golpe seria bem mais difícil, pois esse tipo de corrupção seria praticamente sustentável, além de que os políticos estariam bem mais próximos dos seus eleitores. Enfim, esses são alguns dos argumentos usados. A página do Facebook hoje conta com cerca de 5 mil likes,
Essa seria a possível bandeira, ou pelo menos é a bandeira do movimento. Eu gostei. Tipo, eu me pergunto qual seria o nome do novo país. Tipo, Nordeste, sei lá, soa estranho, sabe? O nome do país. Mas enfim, é interessante. Gostei da bandeira. Eles ainda não têm um nome para o país, já que o movimento ainda está no começo. Isso seria uma questão a ser resolvida mais à frente. Se conseguisse a independência, o PIB total do país seria de cerca de 304 bilhões, comparado ao da Malásia, dados de 2012. E o PIB per capita seria de cerca de 5.653, comparado ao do Equador. Caramba, 56 milhões de pessoas só no Nordeste. Tem tipo 2 vezes, não, 1,5 mais do que no Canadá, mas é tipo 6 vezes menor. A coisa com o Canadá é que foi tipo a colónia esquecida. Tipo, ninguém vinha aqui, provavelmente por causa do frio. Mas bom, assim também, como é menos populoso, acho que é por isso também que é mais desenvolvido. Eu acho estranho também, eu reparei isso no outro dia quando eu não conseguia dormir. Os países tipo mais desenvolvidos são países onde faz frio. Não sei porquê. Não sei se alguém tem uma teoria de porquê é assim. Movimento São Paulo Independente, também conhecido pelas siglas MSPI. É o movimento de maior expressividade do estado de São Paulo. E sim, existem outros também. Esse movimento foi criado no dia 9 de julho de 1992 pelo ex-advogado João Nascimento Franco. O movimento tinha certa força na época, porém nos anos 2000 ele praticamente foi esquecido. Todo o nome de independência é tipo, nome do estado é meu país. Mas bom, eles são o estado mais rico, não é? Também acho que é bastante desenvolvido, então é meio normal que eles querem se separar. Os motivos, novamente, são bem similares. São Paulo é o estado mais rico e o que mais contribui com impostos em todo o país. Sendo que em 2013 o estado contribuiu com 455 bilhões de reais, porém recebendo apenas 2 bilhões de volta. Que? Espera aí, 400 bilhões e só voltou 2? Que? Não é possível. Eu espero que ele errou os números porque isso é muito. Talvez eu sou surdo também, isso é possível. E a bandeira separatista é essa, onde eles substituíram o território brasileiro pelo paulista. Mas obviamente isso poderia mudar no caso deste movimento realmente acontecer. Atualmente a página deles no Facebook está com praticamente 40 mil likes. Se conseguisse a independência, o PIB total bruto do país seria de 721 bilhões de dólares. Mas isso acho que é bem pouco de apoiador. Mas também é tipo Facebook, não é tipo uma... Acho que não dá uma boa ideia de como o movimento é... Não sei explicar, mas entendeu. Não indica que o movimento separatista é muito forte, mas mesmo assim é interessante. O Sul é meu país. Esse provavelmente é o movimento separatista mais conhecido atualmente e o que mais causa discussão. Mas esse movimento não é novo não. Ele foi criado há cerca de 25 anos atrás e voltou ativa nos últimos anos. Movimentos separatistas na região do Sul são antigos, como citado no início do vídeo. Mas por que o Sul? Nunca entendi porque o Sul quer ser assim tão independente. Acho que é por causa, mais uma vez, da Uruguai. Acho que não foi sempre colonizado por Portugal. Sei lá, talvez é uma coisa assim. Bom, ele vai explicar aí. Motivos de separação do Sul são vários e muito parecidos com os citados em outros estados. Um dos grandes motivos, assim como os outros, é que eles produzem muito, pagam muito para Brasília e não recebem. E isso está causando graves problemas nos estados, como o aumento da pobreza. Além disso, existem também motivos culturais, que segundo eles é bem diferente do resto do Brasil, assim também como motivos históricos e geográficos. Vocês podem conferir tudo isso mais claramente na página do Facebook ou site deles, que inclusive são muito bem feitos. Ok, eles já são um pouco mais sérios. Eles querem mesmo a independência, eles fizeram um site e tal. Ok, caramba, é mais do que eu pensava. O movimento mais organizado de todos, tendo várias pessoas envolvidas, sedes em vários municípios dos 3 estados, eventos acontecendo em vários lugares. Inclusive, em 2016, eles fizeram um plebiscito não oficial, com o objetivo de mostrar a força do movimento. Nessa votação, cerca de 616 mil pessoas votaram, sendo que 95% delas votaram em sim para a separação. Segundo dados de 2010, a população do Sul é de cerca de 27 milhões de pessoas. Caramba! Eu não entendo porque tem tantas pessoas no Brasil. É incrível. Porque acho tipo 50 anos atrás não tinha tantas pessoas. Acho que nos últimos anos a população subiu muito. Mas lembrando também, o movimento ainda está no início. E os dados, apesar de não terem atingido o esperado de 1 milhão de pessoas,
ainda são números bem expressivos, se levarmos em conta a baixa propaganda do projeto e a quantidade de lugares para se votar, que obviamente não cobriu todo o território. Porém, os líderes do movimento estão animados e está previsto que em 2017 acontecerá outro. O nome do possível país ainda não está decidido. Ah sim, também mais uma coisa. O vídeo é um pouco antigo, é de 2017, mas eu escolhi esse porque parecia bem completo. Mas se tiver novas informações que vocês sabem, pode-me escrever nos comentários e eu vou ler tudo, ou quase tudo do menos. Uma bandeira azul com 3 estrelas, cada uma representando um estado. É uma bandeira simples, mas eu até que gosto dela, francamente. Lembrando que esse é um movimento totalmente pacífico que, assim como os outros, procura se separar de uma maneira democrática. E essa é a maior barreira de todos os movimentos citados, pois a Constituição brasileira não permite a separação. É isso. Tipo, antes, quando um país queria ser independente, era logo guerra, não é? Exceto tipo o Canadá, que só bateu o papo com a Inglaterra e tiveram a independência bem calma. Mas isso, em geral, era guerra. Então é verdade que aí está mais complicado. Mas é melhor assim, ser calmo. Mas é mais complicado para ter a independência. E na minha opinião, a Constituição brasileira é um dos grandes problemas do Brasil. O Brasil não vai para frente com essa Constituição. Enfim. Se conseguisse a secessão, o PIB bruto da região seria de cerca de 363 bilhões de dólares, comparado ao da Tailândia, dados de 2012. Um PIB per capita de cerca de 13.119, comparado com o da Croácia, no mesmo ano de 2012, e o IDH de 0,756 comparado ao do Panamá na mesma data. Acho que não seria tão mal também. E também se vir a independente, pode ficar com condições melhor ainda, porque é mais pequeno, mais fácil de organizar, sei lá. Não sou profissional nisso, eu só falo assim. Mas seria tipo um país do leste da Europa. Bom, além desses citados, tem também o Grupo de Estudo e Avaliação Pernambuco Independente, também conhecido como GEAPI. Existe também o movimento Roraima é meu país, além do Espírito Santo é meu país. Gostei desse. Bora, Roraima. Ou pode se juntar com Venezuela também. Enfim, bom, acabou aqui o vídeo. Achei interessante. Não sabia que era assim tão forte os movimentos em algumas regiões, mas acho que mesmo assim é mais fraco do que aqui. Mas acho que até o Quebec aqui, acho que nunca vai ser independente. Mas enfim, foi interessante saber mais sobre isso. Espero que tenham gostado também. Se tem algo para comentar, vai aqui em baixo. Mas por favor, nenhuma briga, caramba. Mas é isso. Clique em gostei nesse vídeo e se inscreve no canal. E é isso, obrigado por ter assistido e até a próxima.